Fala, construtor, tudo bem? Bom, mais um episódio aqui do ObraCast, o nosso podcast em parceria com a Rádio Jovem Pan São José dos Campos. Hoje eu vou falar sobre interiores, sobre a parte final das obras, e eu estou recebendo aqui a Ana Paula da Vila Cores e a Karina da Iluminari. Oi, bom dia, tudo bem, Karina? Bom dia, tudo bem, Evandro? Karina, acho que eu já te conheço faz muito tempo, mas tem muita gente que ainda não te conhece. Você pode falar um pouquinho de você, da Iluminari, por favor? Sim, claro. Eu sou a Karina Brandão, sou arquiteta com pós em iluminação. E a Iluminari já está indo para o 25º ano, agora em março, de existência. Nosso trabalho é bem focado em projetos de iluminação e depois a instalação dos produtos na obra, na residência, com todo o acompanhamento da nossa equipe. Ah, legal. Vamos falar bastante aí. E você, Ana Paula da Vila Cores, se apresenta pra gente aí. Bom, meu nome é Ana Paula Pizzigatti, eu não sou natural de São José dos Campos, eu mudei para São José dos Campos há 24 anos, que é o tempo da loja, 24 anos. Meus pais já moravam aqui, e aí ele falou, a cidade está crescendo, por que não? E nós viemos, foi muito bom para nós, como na vida particular. E a saída de São Paulo, obviamente, por causa da violência, né? A mudança, infelizmente, a cidade grande. O que a gente percebe em São José dos Campos é que muita gente vem e pouca gente vai, né? Muita gente vem por um período, vem por causa da Embraer, por causa da Johnson, e depois acaba firmando o pé. Mas você já veio com o objetivo de montar a loja. A loja já existia em São Paulo. Ah, que legal. E aí, meus pais já moravam há uns 30 anos aqui, então talvez uns 5, 6 anos antes. A mudança do meu pai foi por causa de violência também. Sim. Ele falou, olha, ou eu mudo para outra cidade, porque ele já vinha a São José, ou eu vou infartar, porque ele me viu sendo assaltado, aquelas cenas meio complicadas. E ele mudou e aí acabou que a cidade foi crescendo, a gente vinha de final de semana e falou, a cidade está crescendo, a gente já tinha uma loja, obviamente que não era dessa forma que hoje é a Vila Cores, no Itaim, e aí nós mudamos. Fechamos num dia, numa sexta, numa segunda, abrimos. Então já veio para cá estruturado, com todos os fornecedores, com tudo, né? Isso, com o que a gente trabalhava lá, sim. E aí, obviamente, o mercado de decoração mudou muito, né? Nesses últimos 20 anos, enfim. Tá. Bom, mas legal. Bom, agora no começo do episódio, a gente tem uma lembrança que a gente tem um clube de fornecedores, chama Constru Clube, né? Deles participam várias pessoas que vocês conhecem, participam Edu da Portale, Luana Montepedra, Assis Rental, uma série de pessoas que realmente, Piscinas do Vale, Squali Vale, empresas que realmente são nossos fornecedores de fato. E a gente preparou uma lembrancinha para vocês aqui. Que legal. Karina já está indo para sua segunda caneca. Pode pegar. Que chique, que chique, hein? Tá certo? Adorei. E realmente o processo dessa ideia do clube é que muita gente perguntava pra gente, né? Evandro, mas com quem que a gente mais recebe no direct? Ou é alguém querendo a indicação de algum fornecedor, ou alguém querendo vender pra gente, né? E aí a gente resolveu ordenar tudo isso. Bom, mas vamos lá. Ao longo do tempo, todos os patrocinadores vão passar aí com o QR Code na tela. Quem tiver interesse também pode ir anotando. Bom, a primeira coisa aqui, eu não trago muita pauta, eu tenho uma pauta, mas eu gosto de fugir dela. Karina, o que eu queria perguntar para você? Para vocês duas, na verdade. O ramo de vocês deve ser uma loucura no final do ano, né? Deve ser assim, eu acredito que, né, a gente está gravando aqui em dezembro, eu acredito que não foi fácil para vocês acharem um tempinho na agenda, porque todo mundo quer passar o final do ano na casa nova ou quer adequar. Como é que é isso, a realidade de vocês? Bom, na Iluminari nós trabalhamos com projetos, né?
E embora muitas casas estão sendo finalizadas agora ao final do ano, mas tudo foi planejado com antecedência. Né? Então, ao longo as casas que estão sendo finalizadas, tem muitas que nós fizemos projetos no início do ano. Então, tudo já foi planejado. Então, agora realmente é finalização. Né? E pode acontecer de realmente ter alguma modificação em obra, precisar fazer algum ajuste de última hora. Então, isso acaba sendo uma correria, né, de final de ano. Mas a gente está fazendo os acompanhamentos finais. E é engraçado que realmente existe isso no nosso mercado. Todo mundo quer passar o Natal na casa nova. Enfim, então realmente acaba sendo a correria na montagem, né? Nós indicamos sempre um parceiro para fazer toda a parte de instalação, mas o acompanhamento é feito pela nossa equipe da Iluminare. Ah, tá. Então não tem muito aquele negócio, quero hoje para a semana que vem, né? Pode acontecer, já aconteceu, de pessoas quererem em última hora. A gente mantém um estoque estratégico de produtos que a gente consegue atender, claro que limitado, né? Porque o mundo da iluminação é muito diversificado. Inúmeros tipos de luminárias, de perfis. Então, muitas coisas a gente deveria estar planejando para estar entregando agora. E o grande diferencial é o projeto ser customizado, né? Exatamente. Então, assim, acho que o grande diferencial é ele ser personalizado, pensado para cada cliente. Exatamente. Aí acaba resolvendo. Exato. E no teu negócio, Ana Paula, como é que é o final do ano? No meu é um problema, tanto que eu tenho trauma de Natal. Porque o meu produto, ele não é simplesmente chegar e comprar. Ele envolve serviço, ele envolve execução, sobre medidas. Né? Então, chega nesta época do ano de dezembro, as pessoas realmente querem a casa antes, só que eu sou a última a entrar. E, obviamente, obras se atrasam. Sim. E aí, fico naquela loucura. A instalação, tudo é muito... são instalações finas, então, a cortina, não posso instalar no meio de uma obra de manutenção de pintura. E, infelizmente, isso ocorre com toda a frequência, todos os anos, e todos os anos a gente chega no final de dezembro, você é só apagar fogo. Já se prepara para correr mais. Já se prepara que é só... E tudo atrasa. E, às vezes, também tem problema com o fornecedor no atraso. Então, por melhor que seja planejado, infelizmente, tem aquele cliente que liga no dia 1º de dezembro querendo fazer cortinas para casa antes do Natal. E não é só fazer cortina, tem que receber o tecido, tem que fazer a medição. E o problema maior é a agenda de instalação. Então, chega dezembro, quase não consigo ter vendas que envolvem instalação antes do Natal. Entendi. Aí eu já falo, olha, para vender, só após o Natal. Entendi. Então, já vai se programando. Já vai se programando. Eu acho que até, inclusive, hoje o mercado mudou muito, porque a gente já vai avisando o cliente, os clientes já estão entendendo como funciona tudo isso. Antigamente era muito pior. Sim. Antigamente chegava mesmo o cliente em novembro querendo tudo para dezembro. Hoje as pessoas já se planejam mais. Eu concordo. E assim, vamos lá. O que eu queria explicar para vocês é que eu sempre tento trazer convidados que o assunto tenha uma certa correlação, né? E vocês duas, para quem não sabe, elas participaram do Abre-te Casa, que é uma série nossa, onde a gente gravou desde da fase do acabamento até a entrega final de uma casa, da minha casa. E estando lá, passando por essa gravação, por essa obra, a gravação fez com que eu não fosse deixando as coisas que às vezes os meus clientes deixam para trás, né? E vamos dizer assim, realmente, a grande maioria das obras a gente sai sem ver a finalização do teu serviço, entendeu, Ana? Vamos dizer assim, que são as cortinas, que são as almofadas, as colchas, assim... Os tapetes. E a hora que você junta essa parte do interior com a iluminação, realmente é outra casa. É a cereja do bolo. Ali separa realmente a forma com que você vive na casa. Isso, é a cereja do bolo. Eu falo assim que
A Vila Cores, exceto as cortinas, que talvez para dar privacidade, o sol, mas a maioria, a pessoa consegue ficar sem. Né? Ela Sim. consegue ficar sem uma cama personalizada, sem um tapete, sem almofadas. Mas na hora que está tudo instalado, ela encanta. Humaniza, né? Isso, ela dá uma particularidade para aquela residência. Seja num papel diferenciado, seja às vezes até um linhão. Né? Então, ela consegue dar. Então, é bem agradável. A satisfação é muito maior. O meu produto é muito engraçado. A pessoa só consegue valorizar após ele estar instalado. Porque antes o papel... mas depois que instala, depois que coloca a cortina, ele vê aquele aconchego. É o bacana do seu trabalho, porque assim, a pessoa pode, a cada 5 anos, mudar totalmente a decoração exatamente sem com envolver isso. uma obra. Você muda uma cortina, você muda um papel de parede, uma iluminação, uma luminária diferente, você muda o espaço completamente. Com certeza. Então, e outra, né? Tanto a iluminação quanto a decoração valoriza muito um imóvel. Já existem estudos realmente que a iluminação pode valorizar um imóvel até 30%. Nossa. Hoje já existe muitos corretores de alto nível, de alto luxo, eles levam o cliente para visitar a casa no final do dia, à noite, quando a casa tem um projeto de iluminação. Porque realmente faz toda a diferença. Né? Um bom projeto de iluminação valoriza muito. E o que eu percebo lá, né, na gestão das obras, é o quê? É que a gente precisa trazer essa consciência para o gestor. Né? Você está falando aqui, eu estou pensando assim, nossa, eu vou pegar meu grupo de mentorados e vou levar ele na tua loja para ele entender do que a gente está falando. Porque assim, quem está lá na ponta, né, ele entender um projeto de iluminação. Por quê? Porque quem está lá na ponta, às vezes elimina as coisas por não saber a importância que ela tem. Achar que é pura e simplesmente... luxo, né? Um luxo ou preço, né? Mas não precisa de tantos espetos num jardim. Poxa, mas assim, eu realmente acho que o ponto alto dessa casa que a gente gravou, a websérie, eu acho que o ponto alto é a iluminação. Sim. Casada com paisagismo e casada com interiores. Né? Vamos dizer assim, eu acho que realmente isso muda o seu jeito de morar, de viver na casa mesmo, né? Vamos dizer assim. Mas... Porque, assim, muita gente que entra... Só dando um feedback da minha casa. Muita gente que entra acha que falta iluminação. Mas depois que você acostuma no ambiente, você vê que não precisa mais do que aquilo. Né? Ele fica um ambiente mais aconchegante, um ambiente com tapete, com sofá, com iluminação, ele realmente... Mas realmente você sabe, muda. Evandro, isso é muito a necessidade da pessoa, do cliente. Tem pessoas que têm necessidade de um ambiente mais iluminado e tem pessoas que não. Entendi. Então, realmente, para fazer um projeto de iluminação, você tem que entender a necessidade de cada um, porque senão, realmente, tem gente que vai achar que está escuro, tem gente que vai achar que está ótimo, mas isso é pessoal, né? Então, e principalmente a iluminação externa da casa, você gasta uma fortuna num projeto de paisagismo, chega à noite, você não vai mostrar, você não vai valorizar, né? Todo aquele paisagismo lindo que você fez. Hoje, com o LED, é possível você deixar a casa toda iluminada. Antigamente, na era das lâmpadas halógenas, era uma coisa impossível. Né? Cada lâmpada que a gente usava para iluminar uma árvore de um porte médio para grande, era 100 watts de consumo. Então, você imagina que você tem 10, você já tinha 1000 watts consumindo. Fora as arandelas, fora os espetos. Hoje... Isso aí virou o menor custo de energia elétrica de uma casa é a iluminação. Né? O vilão é o ar-condicionado ainda. Sim. E assim, vocês duas têm uma outra coisa em comum que eu acho que é legal a gente frisar bastante aqui. Ou seja, o mundo das casas de alto padrão, ela gira em torno de ter os fornecedores certos e os parceiros certos. Né? Eu entrei no mercado de casa achando que era igual prédio, né? Que você faz uma lista de fornecedores para aquele produto que você tem, aí você faz uma reunião com cada um, acha o melhor custo e está decidido. Né? E no fim do dia não é assim. Né? Eu acho que vocês do Polo lá atrás...
perceberam isso e realmente criaram uma cadeia de fornecedores que o cliente ele entra, ou o arquiteto ele entra no final, a partir da fase bruta, né, da parte de acabamento para frente e consegue ir até com muitos parceiros para ir até a entrega da casa. E o que eu percebo? Eu percebo que o teu nicho, Ana Paula, é o que mais... Eu diria que é quase impossível você fazer sem arquiteto, né? Vamos dizer assim. É que acontece o seguinte, o arquiteto ele já está com todo o projeto. Então, uma venda com o arquiteto é muito mais fácil, porque ela já é direcionada. E lá na Vila Cores, nós temos produtos de várias faixas de preços. Eu não gosto de falar preço, eu gosto de falar valores. Tá. Então, assim, eu tenho produtos bem diferenciados, que aí são assinados, que aí, obviamente, que o valor é um pouco mais agregado, e também temos valores bem mais acessíveis. Só que um cliente que vai sem um profissional, a gente consegue ajudar bastante, mas amarra um pouco a venda. Porque, primeiro que ele, às vezes, fica inseguro de colocar algo mais ousado. Ele já fica com mais receio. Aí, às vezes, eles vão pegar uma referência, uma foto, algum projeto que está lá na nossa mídia, no Instagram, ou, enfim, ele vem... Só que não é como que está personalizado na residência dele. Então, obviamente, que a minha venda, para ser mais completa, com a ajuda de um profissional, ela fica bem melhor. Entendi. Porque aí ele está envolvendo tudo, desde o tecido do sofá, o tecido da cortina, o papel. Isso realmente ajuda bastante. Mas a gente já, com bastante tempo de experiência, a gente também consegue ajudar. É isso que eu ia falar, mas na verdade, exatamente, você já tem uma infra lá, já tem uma equipe que acaba ajudando bastante São anos de experiências, aí você também tem ajuda dos próprios fornecedores, muitos anos olhando, participando de amostras, indo também em cada residências lindas. Então, isso a gente já vai ficando com um olhar mais crítico para poder ajudar. O meu pior cliente é aquele que pega e olha lá no Mercado Livre, sabe assim, coloca... Esse é um cliente que eu falo cliente Leroy, cliente Mercado Livre. E aí fala, não dá, porque os nossos produtos têm isso também. Você tem fornecedores que se preocupam com o meio ambiente, que todos os produtos não é utilizado com mão de obra, né, irregular, ou com a água de reuso, enfim. Então, isso também... Ou importação incorreta. Isso, né? Você tem tudo, tem um porquê, né? Não é os valores que chegam lá, não é porque a loja trabalha com margem, não é. Entendi. A gente trabalha até com um produto bem, a gente fala, é como se fosse mais uma representação. Entendi. Mas a gente consegue, sim, ajudá-los, mais um cliente bem mais completo à venda. Com um profissional. A orientação. Isso, porque aí ele consegue fazer todo o detalhamento, fazer todo o conjunto. Tá. Mas a gente consegue ajudá-los numa... E olhando assim, veio na cabeça aqui o seguinte, e o arquiteto que está lá com o seu primeiro projeto, segundo projeto, né? A gente, na verdade, o podcast ele é muito mais acompanhado por profissionais do que por consumidores, né? Eu brinco que o consumidor, ele vai construir a casa dele e ele para de se interessar por arquitetura, né, ou por construção. Depois, o profissional não, ele vive disso, ele fica eternamente vendo isso. Agora, por exemplo, e os profissionais que acabaram de se formar, pegaram lá seus primeiros apartamentos de interiores, porque a grande maioria dos arquitetos e dos engenheiros, eles começam com o que a gente chama de término de apartamento, né? Isso, né? Vamos dizer assim. E aí você consegue ajudá-los assim também. Porque o que acontece? Tem algumas especificações que a gente gosta de passar as características daquele produto. Porque eu prefiro não vender
do que uma venda mal especificada. Entendi. Então, a gente consegue, obviamente, passar isso para o profissional de uma forma sem querer colocar que a sua opinião é a totalitária, mas simplesmente não é nem opinião, é uma orientação técnica em relação para se complementarem, né? Produto. Assim, eu como gestor de obras, eu brinco, até o seu caso é um caso, a iluminação é um deles, o granito, a esquadria. O que a gente faz? A gente pensa na gestão, a gente analisa o projeto e a gente busca com o cliente, com o fornecedor, a solução que atenda, mas que tenha um bom custo-benefício. Né? Vamos dizer assim, o granito, quando ele é escuro, a gente tenta entender com o arquiteto, poxa, mas olha, o Edu da Portalha aqui falou que esse aqui também atende, esse aqui para você tá ok, esse aqui para você, né? Vamos dizer assim, porque assim... Os valores são muito diferentes. Eu brinco muito, eu uso muito o termo, cada escolha uma renúncia, né? Uma casa hoje, eu diria que não tem o menor fundamento você colocar tudo do mais caro, né? Não vou nem falar do melhor. Não tem necessidade. O resultado vai ficar tão bom quanto. Ou até, às vezes, o resultado, né? Quando você põe a luz, no seu caso lá, num pendente, quando você põe né? Quando você faz assim, a luz, que eu quero dizer assim, quando a arquitetura chama atenção para aquele pendente da sala, ele rouba a cena de todo o resto. Né? Então, assim, às vezes é preferível você caprichar num negócio desse, caprichar num tapete da sala, caprichar em alguma coisa que seria o produto principal. E nos outros você começa a economizar para poder ter. Menos é mais. Exatamente. E essa... Eu brinco aí, agora eu queria a opinião de vocês, né? Eu não sei no seu negócio. Eu vivi 3 fases da arquitetura, né? Eu sou engenheiro, mas a relação com o arquiteto, na verdade, eu vivi 2 e acho que vou viver a 3ª agora. A primeira fase era o quê? Os que são da minha geração, da minha faixa etária, que projetavam em 2D, né? E contratavam o 3D externo, né? A gente... E aí, tudo que ele precisava fazer, ele precisava pegar essa pessoa que fazia o 3D, então demorava muito. Então, assim, que é uma geração que quem não se atualizou ficou para trás nesse feedback ao cliente. Não é nem no trabalho dele. Por quê? Porque... Aí veio a outra geração que já projetava em 3D. Então, na própria reunião, o cara já ia lá, já trocava a cor, já fazia as coisas e ficou mais dinâmico, né? Agora, vai vir uma terceira geração que vai poder contar com a... Realidade virtual. Com a realidade virtual, inteligência artificial, né? Assim, como é que vocês acham que isso vai impactar o mercado aí, ó, na opinião de vocês, né? No teu caso, por exemplo, eu acho que nas decorações vai ser tudo mais real, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é excelente, porque você falar de iluminação mostrando só um projeto fica muito subjetivo. Como que aquilo vai iluminar? Como que será o efeito da luz? Né? Então, o nosso trabalho de interação com o arquiteto no desenvolvimento do projeto, o arquiteto entende como vai ser aquele projeto, os equipamentos que vão ser utilizados, ele coloca isso na maquete eletrônica dele para realmente mostrar para o cliente. Então, não corre muito risco do cliente comprar algo subjetivo, que depois ele vai olhar pronto e vai falar, nossa, eu não imaginei que fosse ficar assim, não é nada disso que eu gosto. Então, você elimina isso. O cliente realmente, ele vai percorrer. Hoje ele visualiza, mas no futuro ele vai entrar na casa, que vai ser a casa dele, né? Com toda a iluminação pronta, o mobiliário. Então, eu acho isso muito bacana. Eu acho que só tem a agregar e ajudar o nosso trabalho. E eu também acho que vai acontecer o quê? Eu acho que vai ter uma espécie de uma interatividade, sabe? Eu acho que vai chegar num ponto que o cliente vai poder... mexer a iluminação de lugares, estudar, sabe? Eu acho que ele também ele não vai conseguir criar, né? Assim, eu acho que ele sempre vai buscar o profissional para que fique, assim, a mesma transição que aconteceu
do quando um engenheiro ou um arquiteto pura e simplesmente assinava um projeto para a obrigatoriedade que o mercado colocou de ter um arquiteto. Né? Hoje, se você entrar num condomínio e olhar uma casa que foi feita pelo proprietário lá, que ele desenhou e deu alguém para assinar, você olha para casa e você sabe que ela sabe. E tem, né? E tem, né? Você sabe, Evandro, é muito difícil a gente entrar numa casa e não saber que teve um dedo de arquiteto. Sim. Sempre é possível. Sim. Na maioria, eu diria assim, porque um cliente final, por melhor que ele tenha um bom gosto, ou ele tenha uma facilidade, não é a mesma de um profissional. É muito difícil. E outra, a assinatura do arquiteto agrega valor no imóvel, né? Com certeza. Sim. Então, contanto que é a mesma coisa, você vai comprar um vestido, o vestido pode não ter nada, mas ele é da grife Carolina Herrera. É diferente do que você comprar um vestido que não tem grife. Então, assim, hoje, a arquitetura, ela também agrega valor com as assinaturas. O paisagismo é assinado pelo arquiteto tal, a arquitetura da casa é assinado pelo arquiteto tal. Então, as assinaturas, além de trazer, né, todo aquele elemento arquitetônico do arquiteto, né, porque hoje você gosta daquela linguagem, você contrata o arquiteto, você gosta daquela linguagem, né? Então, você tem realmente uma casa com valor agregado. Então, é diferente de realmente você fazer por si só para economizar e muitas vezes o resultado não é tão interessante. Sim, e o valor é outro também, né? Mas voltando da inteligência, que hoje já, em alguns ramos, já é concreto, né? Eu já vi reportagem... 10 gente perguntas assim, aqui sobre iluminação que eu posso fazer para você. Mas eu acho que nessa parte da arquitetura... Eu acho que ele não consegue, porque você tem um olhar, né? Você tem um... O que eu vejo da inteligência hoje, que ela não é para o leigo, ela é para ajudar o profissional. O que eu vejo na inteligência artificial na arquitetura é exatamente isso também, ou seja, ajudá-los da ferramenta para ele desenvolver mas não melhor. Que ele vai conseguir. Não, é que nem... projete uma casa. Se ele quer fazer um vão livre maior, é possível. Então, ele pode recorrer à inteligência artificial e falar, eu consigo projetar a casa com esse vão, com uma esquadria de tal comprimento, enfim. Né? Ou a escada, né? Projetar uma escada diferente. O louco é que nós, na nossa faixa etária, a gente pegou tudo isso, né? Isso que é o mais legal. E é muito engraçado que, por exemplo, se você pega para sua filha, eu não tenho filhos, mas, enfim, para uma pessoa de 20 anos, quando você começa a falar como que era... Sim, então, não entende. Né? Meu projeto foi feito no nanquim, né? Se eu tivesse que apagar, era com gilete para apagar. Então, assim, imagina, não existia nem AutoCAD. Então, nós somos, acho que, a última que vai lembrar do que foi. Que pegou tudo, sim. Pegou tudo isso. Algo que, por exemplo, a tecnologia que hoje existe para os meus pais, para os seus, é muito mais difícil deles conseguirem se adequar do que nós. Sim. Que a gente pegou o antes e vamos pegar o após, né? Quer dizer, isso aí é o limite. Mas eu acho que nessa parte, realmente, eu concordo. Ele vai ajudar, mas ele não vai substituir uma... E essa questão dos projetos complementares, né? A gente fala muito de projetos complementares de parte técnica, né? Mas se você parar para pensar, os projetos complementares de arquitetura ou os projetos complementares que complementam a arquitetura, eles são a cereja do bolo, né? Sim. Então, assim, a gente tem projeto de iluminação, a gente tem os projetos de interiores e imobiliário que já estão cada vez mais sendo praticamente obrigação, vamos falar assim, né? Ou seja, se você entra num empreendimento de alto padrão, não existe mais onde ele desenvolveu só arquitetura. Né? Aí a gente tem projeto de paisagismo, projeto de iluminação, projeto de automação, ar-condicionado. São todos projetos que realmente vão muito além
do mínimo necessário, Sim, né? com O certeza, mínimo necessário é hidráulica, elétrica e estrutural. Agora, saiu disso, né? Tanto é que um período do mercado, né, Karina, era até difícil você explicar o que era um projeto de iluminação, sendo que ele já tinha feito um de elétrica, né? Então, na cabeça dele... Já fez. Não. Tem de iluminação? Tem. Paguei lá. Não, de iluminação é outra coisa. Exato. E você continua desenvolvendo projetos também, Karina? Sim, Ou sim. só o projeto também? Sim. Por exemplo, você pega uma residência, né? Uma residência que vai iniciar a construção. O ideal é já ter todos os complementares, né? Porque você vai desenvolver o elétrico já com o luminotécnico pronto. Então, e não faz sentido o cliente comprar as luminárias há 1 ano, 2 anos, né? Do momento que ele vai precisar. Então, a gente desenvolve o projeto, geramos um valor de projeto, um valor que eu digo até um valor simbólico, porque eu não vivo só de projetos de iluminação, eu não sou só um escritório de projetos. Então, a gente gera um custo e isso, 50% é revertido na compra dos produtos. Então, é um interesse depois do cliente comprar os equipamentos com a gente, ele vai ter um abatimento do projeto e é um incentivo para ele fazer o projeto na fase inicial de obra, né? Para você já projetar a casa, você vai ter um uplight, você já sabe que tem que deixar um ponto no piso, né? Para a iluminação daquela parede de pedra, enfim. Então, o ideal realmente é isso. E eu acho que isso já está sendo feito hoje. Já é uma realidade. São Paulo já é uma realidade. Sim. E aqui em São José eu tenho visto bastante os arquitetos já oferecer isso ao cliente numa fase inicial de obra. Sim. E não tem como o arquiteto ser especialista em tudo. Não, né? não. Ele fazer um projeto de ar-condicionado, não tem como. Alguns arquitetos que a gente trabalha, eles ofereciam o projeto de iluminação, projeto de iluminação, marcenaria, eles colocavam no pacote deles. Eu falei, cara, não é isso que está acontecendo na prática. O que está acontecendo na prática é você pegar o teu projeto de arquitetura e disponibilizar para um outro profissional que faz a marcenaria ou que faz... Então, coloca no teu contrato que você vai que você vai disponibilizar os teus arquivos para essa pessoa e que vai fazer consultoria, vai trabalhar a 4 mãos, ou seja, escreve no contrato que vai ser entregue. Ficou muito melhor. As obras que a gente fez nesse formato, acho que algumas você até é a parceira que fez a iluminação, pelo menos fica claro, porque o cliente antes, ele ficava com aquela sensação, mas eu paguei o arquiteto, por que eu tenho que pagar um novo projeto de automação? Por que eu tenho que pagar um novo projeto de iluminação? E é uma situação complicada, porque iluminação é muito técnico. Sim. A pessoa tem que entender cada luminário, quanto ela vai iluminar realmente, qual é a potência. Às vezes existem marcas diferentes que você olha o mesmo produto, só que elas iluminam de uma maneira diferente. Então, é uma particularidade muito grande. Disponibilidade de mercado. Se o arquiteto, né? ele faz o projeto de iluminação e ele dispara para as lojas fazerem os orçamentos, que é meu caso, muitas vezes eu recebo um projeto de iluminação pronto. E eu não posso alterar, porque se eu alterar, não, isso aqui está escuro, eu vou mudar. Eu vou ficar para trás na concorrência perante as outras empresas. Então, Entendi. Isso é muito complicado. Eu não posso alterar, porque eles estão comparando 3 empresas o mesmo projeto. Mesmo eu sabendo que ali está errado, eu não posso alterar. E aí, muitas vezes, se eu venho a fechar aquele projeto, eu consigo depois reverter certas coisas. Olha, isso aqui eu fiz, mas isso aqui precisa melhorar, isso precisa acrescentar. Eu não consigo mudar um projeto inteiro. Sim, lógico. Né? Porque o cliente vai falar, poxa, mas por que você orçou então, se está tudo errado? Né? Então, é muito mais fácil se o arquiteto tem essa visão de oferecer para o cliente os projetos complementares. Olha, iluminação a gente vai fazer em tal lugar, eu já orcei. E é muito mais fácil você fazer com cada um que é especialista naquilo que sabe fazer, né? O trabalho é muito melhor. Agora eu tenho uma casa que eu tô tendo que alterar tudo que foi instalado. Tá escuro aqui, aumenta ali, faz ali. Porque o arquiteto não é especialista nisso, né? E as coisas de iluminação também, e outra, né, alterar, porque você tem que envolve quebrar a parede, exatamente, gesso, quadro, né? Enfim, e outra, não é você fazer um curso e falar, já sei, eu entendi, não é isso. É a vivência do dia a dia. É a vivência do dia a dia. Sim. São os produtos que são lançados. É uma fita de LED nova, que às vezes não usa driver, é um produto novo que você vai usar, vai ajudar
o instalador na hora de instalar um perfil numa fachada sem driver. Então, é a parte técnica que envolve, que faz também muita diferença. Então, e eu costumo falar lá nos cursos, na mentoria, tal, o que é? É o seguinte, que o que você vai adquirindo ao longo do tempo, mas que é treinável e que você pode desenvolver, é a percepção do cliente. Você tem que se preocupar em ter uma boa percepção do cliente. O pessoal fala assim, nossa, mas como é que você trabalha com casas de alto padrão? Eu falo, olha, em cada cliente eu penso de um jeito. Em cada cliente eu ajo de um jeito. A Karina é nossa fornecedora, sabe disso. Tem cliente que eu percebo que o que ele quer é preço. Então, o que eu tenho que brigar para o projeto dele é preço. Ele dá valor para o preço. Exato. Eu tenho um cliente que o que ele quer, assim... teve um cliente que o maior benefício que ele queria do imóvel era a iluminação. O que ele queria era uma sala com abajur. Então tá bom, adianta eu ficar falando para ele, não, mas não é a minha, aquilo lá não é sobre mim, é sobre o cliente. E esse cliente que gosta disso, realmente ter a automação, para ele ter o controle da luz. Isso com a iluminação é fundamental. Né? Muitas vezes vai ter um momento que você vai querer essa sala muito iluminada. Vai ter um momento que você vai querer metade da iluminação que está hoje. Então, faz todo sentido você ter a automação nessa casa. Sim. As casas de alto padrão hoje é a realidade. Sim, né? Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, Ana Paula. A gente vê lá que você, lá na casa que a gente gravou lá na websérie, você forneceu papel de parede, todas as almofadas, todas as cortinas... jogo de cama, tapete. Qual é teu carro-chefe? O que é o assim que as pessoas mais entram ou que os arquitetos mais buscam lá no teu negócio? Nós temos 2 carros-chefes, seriam as cortinas e persianas e papéis de parede. Tá. A biblioteca nossa de papéis de parede são de mais de 700 álbuns. Entendi. E até 700 álbuns? Nossa, e cada álbum tem... Cada álbum são comprados, não é dados pelos fornecedores. São caríssimos. Então, assim, hoje o que eu tenho mais de valor lá, se entrar alguém, é roubar meus álbuns. Entendi. Computador não é nada. É assim, usuário. Então, hoje seriam as cortinas, persianas e os papéis de parede. As persianas e cortinas, a gente representa a Hunter Douglas, que é uma multinacional, ela já está há 50 anos no Brasil, 100 anos no mundo, enfim, é uma empresa, já trabalho com a Hunter há 30 anos. Nossa. É muito tempo. E aí teria a parte de tecido, cortinas de tecido. Então, seriam os nossos 2 carros-chave, bem meio a meio. Não é 1,70, é meio que 50 e 50, e depois Eu achei que fosse mais o papel de parede, porque realmente a gama de... Não, o papel de parede a gente tem bem muita completo. coisa diferenciada. Eu atendo alguns clientes que vêm de São Paulo e eles falam, nossa, essa loja podia estar em São Paulo. Porque realmente a nossa biblioteca é muito extensa. Aí trabalhamos com fornecedores diferenciados, que têm alguns papéis assinados, bem assim, que é algo diferente, vai ter. E também temos os mais acessíveis, mas os 2 são batem assim de frente, né? E a diferença nossa no papel de parede, isso é uma coisa que são poucas lojas que fazem. Isso que a gente tem contatos com outras lojas de outras cidades, né? Nós responsabilizamos com a instalação. Então, a gente que faz a agenda do instalador, isso daí é um trabalho assim exorbitante, porque erros acontecem. Às vezes acontece, o instalador errou ali tal, ou a parede apareceu uma umidade e ele não percebeu, aí a gente troca o papel. Isso faz uma diferença. Só que a gente não consegue abrir mão disso daí. Seria fácil, porque a maioria faz isso. Tá aqui o papel, toma aqui o telefone de 3 instaladores, você liga e tal. Mas a gente é um diferencial, é um carinho que a gente tem. E aquilo que a gente estava falando das novas gerações, né? Se você não abriu mão até agora, não abra mais a mão. Por quê? Porque realmente as novas gerações só buscam solução completa. Eles não querem
essa condição do... Vou te dar um exemplo bobo, tá bom? Na minha cabeça, o Uber não seria o Uber se você tivesse que passar o cartão toda vez que você vai. Com certeza. Você entendeu? É verdade. Tipo assim, não, ele só é o Uber porque tá bom, você já entrou, já sai lá do outro lado, não tem que pagar de novo, não tem que fazer nada. E assim, essa nova geração é a mesma coisa. No episódio anterior, a gente falou assim, cara, o cara não sabe o que é uma resistência de chuveiro. Ele nunca, você entendeu? Não é que ele nunca trocou, ele nem sabe que vai uma resistência dentro do chuveiro. Sabe que existe. Entendeu? Ou seja, a gente estava falando sobre ar-condicionado. Ele falou que a manutenção, a primeira coisa que o pessoal fala é o seguinte, então tá bom, você pode ir lá no quadro? Quadro? Que quadro? Você entendeu? Ou seja, realmente ele tem que mandar uma pessoa lá para ir lá e religar um disjuntor, né? Ou seja, então assim, a gente vai ter que, para nova geração, dar essa solução completa, não tem jeito. E assim, e na cabeça deles que não está errado, é mais ou menos o seguinte, eu paguei o preço, eu quero receber. Isso. Né? Você agrega valor, né? Com certeza. E assim, já que você falou, tem uma pergunta aqui que eu gosto de fazer, e já que você comentou, qual que é o maior BO, não que aconteceu, mas o mais comum, assim, é ter uma umidade no papel de parede, não bater uma medida, o que é o... Então, aí assim, o maior problema são as paredes não seladas. Então, isso acontece muito em prédio, né? Para parede branca, a construtora não... Talvez ela nem... porque eu já trabalhei com pintura. É 1000 vezes melhor você selar as paredes e depois comprar a tinta. A tinta rende melhor o recorte. Mas quando é branco, o cliente não consegue acostumar isso. Aí, quando você vai colocar o papel, aí que acontece? A massa, ela cola no revés. E aí o instalador não consegue ajustar. E aí, nisso, você perde todo o papel. Isso eles conseguem avaliar. Antes, agora, tá. Isso, só que às vezes o cara está fazendo tudo certinho, chegou numa parede e não foi, sabe? Entendi. Às vezes não era um padrão, uma parede acabou passando. Porque a umidade, o papel, a umidade ela vai estragar a parede, tendo papel ou não. É que sem o papel demora um pouquinho mais, ela fica descascando ali e tal. Com o papel ele começa a ficar meio vermelhinho, um bolor e tal. Mas o maior BO seria isto. Às vezes erro de medida, que às vezes a gente vai lá ou colocou, aí se responsabiliza também, né? Mas, de um modo geral, ainda bem, a gente já trabalha com profissionais que já são treinados, qualificados. E a vantagem de estar há muito tempo no mercado é a possibilidade de você se antecipar ao erro, né? Isso. Vamos dizer assim, é que nem esquadria de alumínio. Mas está dando vazamento. A grande maioria é porque a pingadeira, em vez de estar inclinada para fora, está inclinada para dentro. Então, assim, se eu tivesse uma empresa de esquadria de alumínio, eu vou olhar aquilo ali. Se não tiver, eu já nem instalo. Né? Vamos dizer assim, porque não é um defeito herdado, né? Não é um problema que é gerado, né? A umidade, por exemplo, não é um problema gerado pelo papel de parede. Mas você sabe que vai respingar em você, né? Tem as esquadrias, nunca é o mesmo tamanho numa altura de uma parede, numa outra. Então, assim, a gente pega esses finalzinhos que acaba que a gente tem que ter os ajustes, né? E com você, Karina, qual que é o problema mais recorrente? Iluminação é muito BO. Então, assim, porque assim, o que acontece? Se a gente não faz o projeto, não estuda a obra antes, e simplesmente vende, pode chegar num local, você previu que ali é gesso, não é laje, ou seja, os luminários você não consegue instalar. Ou é um perfil que desce na parede, e existe uma viga no meio do caminho, como que você vai embutir? Então, você tem que antes avaliar tudo. Por isso, toda a minha equipe que trabalha comigo são arquitetos. Não tem como contratar um funcionário para trabalhar com iluminação se não é arquiteto. Por quê? Você vai instalar uma luminária embutida num forro de madeira, você tem que saber a estrutura desse forro, senão o forro cai. Então, são N fatores que realmente você tem que se preocupar antes de vender o produto. Né? Se você se preocupa e faz o projeto adequado, você minimiza os BOs, né?
Isso eu do entendo. fogo eu tenho bastante também problema, mas o meu é um pouco mais fácil de resolver. Eu abro onde que vai instalar e jogo estopa de gesso, enfim. Porque hoje as casas, a maioria é o isopor, né? Sim. E aí, mas a gente consegue resolver. Claro que na hora que vai instalar, se descobre isso. Exatamente. Agora, por isso que teve uma época que começou a ficar revolucionário a vendas online. Todo mundo, de todos os segmentos, inclusive iluminação, ficou com medo. Puxa, daqui a pouco eu vou concorrer com internet. Não tem como você fazer um projeto de iluminação de uma casa e comprar tudo pela internet, né? Porque você tem exatamente esse trabalho todo. Você pode comprar um lustre, mas você não consegue comprar a solução completa, né? É muito técnico. Sim. E assim, tem algumas coisas nos imóveis de alto padrão que você entende que é diferente, mas não entende nem porquê, nem como é que faz aquilo. E a iluminação é uma delas, né? Ou seja, uma iluminação transforma um ambiente, né? Qual que é, assim, a chave para alguém pensar nisso? É fazer parcial da casa? É fazer primeiro um gourmet, primeiro uma sala, depois... vamos imaginar que você vai reformar teu apartamento para fazer uma iluminação mais adequada. Por onde que ela começa? Por onde que ela... A gente sempre orienta o cliente a fazer em etapas. Por quê? Vamos falar em casa, não apartamento. Casa. Nós temos a iluminação externa, temos a iluminação técnica e a iluminação decorativa. Então, não tem necessidade do cliente comprar tudo na primeira etapa, né? No projeto, nós vamos deixar os pontos elétricos no jardim, então, embora... Mas explica para o pessoal a técnica e a decorativa. O que acontece? A iluminação técnica é tudo que envolve fachada, a iluminação da garagem, da cozinha, a iluminação geral da casa, né? Que você vai precisar embutir num forro. Então, é a iluminação que você precisa para a casa toda. A decorativa é o pendente da mesa de jantar, a arandela que vai estar decorando o lavabo, né? Então, isso seria a decorativa. Então, o cliente pode deixar a decorativa para o final. Entendi. Até mesmo porque faz parte da decoração. Então, é difícil ele pensar no lustre da sala de jantar se ele nem comprou ainda a mesa, né? Qual que é o material da mesa? Vai ser madeira igual essa daqui? Ou é vidro, né? E a iluminação externa, que numa casa, isso também são muitos elementos de uma iluminação externa, mas ela tem que estar linkada com o projeto do paisagismo. Como eu vou iluminar uma árvore? Preciso saber que árvore que é. Como é o tronco daquela árvore. Então, eu divido em 3. Então, a primeira coisa que o cliente tem que se preocupar é a iluminação técnica, a básica da obra. E isso é o que custa menos dinheiro, porque hoje todo mundo faz forro de gesso, né, que agrega muito na casa. E os spots, os perfis, você tem produtos com custo-benefício muito bom. Então, você distribui a iluminação, você não fica preso a um ponto central, se você não tem gesso, né? Então, você distribui essa iluminação ao longo da casa toda, fazendo efeitos de luz, valorizando uma parede, né? E isso tem um custo muito bom. A gente consegue, inclusive, já fiz várias casas de construtor para vender casa. Sim. Que tem um custo apertado, porém é um diferencial para ele na hora de vender. E a gente consegue fazer com um custo muito bom. A gente quando vai fazer a gestão da iluminação, tem uma parte que é a gestão da obra no quesito iluminação. A parte da área externa, a gente só conseguiu ajeitar agora nas últimas, vamos chamar assim. Por quê? Porque a parte do paisagismo, ela é muito variável. Quando você planta, o porte é depois aumenta, ele muda, né? E o que acontece? E o paisagista também faz um projeto que ele faz algumas adequações na hora do plantio. Ele altera. Ele altera, ele faz. Então, o que a gente faz hoje? A gente deixa só a infra saindo, né? E aí, depois que o paisagista plantou tudo, a gente vem definindo os pontos e passando também as mangueiras. O paisagista não gosta muito, não, vou te falar a verdade. Por quê? Porque a gente
acaba gerando um certo retrabalho para ele. Mas só que o retrabalho no paisagismo, ele é mais simples do que o retrabalho na elétrica. Né? Vamos dizer assim. Então assim, a gente já parte dessa premissa, ou seja, a gente deixa os interruptores ligados, a infraestrutura saindo, mas não detalhada, né? Acho que é a melhor coisa. E a decorativa é o que a gente fala, a gente acaba realizando. A gente está chamando agora um período, Karina, que chama adequação ao uso. A gente está entendendo o quê? Que existe um período que não é que você vai fazer manutenção na casa do cliente, mas é que você precisa adequar certos usos, né? Porque, assim, o pendente é um deles, uns paralelos de iluminação. Às vezes você acha que você vai se comportar de um jeito na casa e você se comporta de outro. Exatamente. E aí você precisa fazer essas adequações, sabe? E assim, mas realmente a decorativa ela acaba entrando depois. Né? O cliente pode mudar sem as luminárias decorativas. Porque a cereja do bolo são as decorativas, exatamente. mas não é o que está fazendo a iluminação geral da casa. Exatamente, exatamente. E assim, e o que eu queria que vocês falassem um pouquinho agora vocês duas participam do Polo, né? Sim. Desde quando existe o Polo? Vamos dizer assim, eu soube, né, que ele sempre acompanhei, sou de São José, só que eu trabalhava na área predial, né? Então, assim, eu não tinha essa proximidade, né? Eu estou fazendo casa de alto padrão desde 2018, então fazem 5 anos só. Antes disso, eu estava na área de... Você até atendia a gente como construtora, mas eu não tinha essa relação, então eu não acompanhei, vamos dizer assim, o início. Começou quando isso? O Polo agora está completando 15 anos, né? E é uma associação, né, sem fins lucrativos. Tudo que é recebido é revertido para benefício do profissional, que o foco é o profissional. Então, o Polo nada mais é do que uma associação de lojistas, além do que a gente faz muitos eventos técnicos para o arquiteto, tudo para beneficiar o profissional, tanto o arquiteto quanto o engenheiro que está cadastrado no Polo, né? Então, a gente dá palestras técnicas, cursos, fazemos eventos e só permitimos entrar no Polo empresas, são 2 empresas de cada segmento, e que passam por uma avaliação bem criteriosa, né? Então, uma empresa nova que acabou de abrir, a gente tem que ter um histórico, pelo menos, não sei se são 1 ou 2 anos, 2 anos de existência. Por quê? Tem que ver como que é o pós-venda daquela empresa, como é que ele atende o cliente. Por quê? É um portfólio de lojistas que o arquiteto ele pode oferecer para os clientes dele, né? E nós somos amigos, né? Então, além dos eventos com os profissionais, nós temos os nossos eventos, né? Essa semana a gente vai ter a nossa confraternização dos lojistas. Então, um ajuda o outro. E isso complementa muito o trabalho. É muito bacana. É um networking, né? É um networking, eu acho exatamente. Isso é como um shopping a céu aberto, só que cada um num canto. E eu acho que tudo que você tem um network, você tem relacionamento, tudo agrega. Sim. Desde a lojistas como a profissionais. Se você estivesse sozinho, você não conseguiria ter esse leque. Porque nas casas de alto padrão, nas construções de alto padrão, existe essa necessidade do ecossistema como um todo, né? Vamos dizer assim, você tem que conversar com algumas áreas, né? Eu vou instalar cortina automatizada, eu tenho que falar com o pessoal de automação, aí a iluminação... Quer dizer, você tem que ter E o cliente não quer se envolver tanto ficar nesse meio do caminho. Isso. Você tem uns pormenores. Porque problema... A frase que eu mais falo para o cliente é o seguinte, olha, problema a gente vai ter, a diferença é que eu vou resolver para você. Né? Vamos dizer assim, a função do gestor de obras é minimizar os problemas, mas sempre que ele acontecer... Como resolver da melhor maneira possível. E chamar para si esse problema, eliminando a figura do cliente. A pior coisa que pode acontecer com um gestor de obras é aquele gestor de obras que cada coisinha que acontece na obra, ele vai lá
e fala pro cliente, ai, agora, como é que nós vamos fazer? Não, cara, quem vai fazer é você. Exatamente. Você tem que chegar pro cliente com um problema resolvido. Olha, eu tô com o papel de parede aqui, a iluminação aqui, resolvi dessa forma. Aí depois que você resolveu entre os dois fornecedores, aí você leva pro cliente e fala, olha, a gente teve um problema, mas a gente resolveu já assim. foi resolvido. Exatamente, porque senão você perde a sua função, né? Hoje, na minha visão, o meu cliente, claro, o consumidor final é o meu cliente, mas ele vai fazer a casa uma vez, sei lá, daqui 10, 15 anos, pode ser que ele faça outra. Mas o meu cliente, eu vejo que é o Evandro, é o construtor e é o arquiteto. Sim. Claro que quando eu estou trabalhando com o Evandro, ele é meu cliente. Por quê? Se na hora que dá BO eu falo, Evandro, não tem o que fazer, o Evandro na próxima casa vai falar, não, eu não quero iluminar, e Deus me livre. E não, pelo contrário, a gente tenta resolver na hora para o cliente. É uma luminária que queimou, eu não vou abrir saque, esperar 30 dias aquilo chegar. Eu vou me disponibilizar do meu estoque para atender você agora. Depois eu resolvo essa garantia. Então, é isso, não tem esse negócio de não gastar. Tem que atender você o mais rápido possível. Esse é um grande problema que eu vejo nos construtores, de uma forma geral, sejam gestores ou sejam construtores a preço fechado, é que antes de resolver o problema, quer se discutir quanto vai custar e quem vai pagar. Né? Vamos dizer assim, a grande maioria dos clientes, que nem eu falo nessa questão da fase de adequação ao uso, ele não está dizendo que ele vai querer que você mude o paralelo e que ele não vai pagar por isso. Mas ele quer que alguém vá lá e resolva aquele problema do interruptor dele que não está atendendo ele. Ele quer um ponto a mais de iluminação, ele olha lá no escopo e fala, cara, eu gostaria que aqui fosse mais iluminado. Eu não paguei por isso, tudo bem, eu vou pagar, mas eu quero que alguém venha aqui e faça. Então, assim, essa é a principal dor. Só que o que acontece com os gestores e com os construtores? Eles se preparam para um certo dia entregar a chave para o cliente e ir embora. E é isso que a gente tá pegando lá nesse adequação ao uso, nessa fase de adequação ao uso. O que é? Não, nós vamos entregar a chave agora, e agora é que nós temos que dar mais atenção para o cliente. Exatamente. Porque cliente agora que ele vai ver exatamente, agora que ele vai poder entender assim, isso aqui atende, isso aqui não. Isso não funcionou. E qual que é a expectativa de vocês para 2024? Como é que vocês estão sentindo do mercado? Eu acho que a gente passou pelo momento da pandemia, que foi difícil, mas para fornecer... sempre a grama do vizinho é sempre mais vizinha, é mais verdinha, né? Mas para quem está do lado aqui da construtora, acha que realmente para os fornecedores não foi tão ruim, né? Vamos dizer assim. Porque o nosso mercado foi... Falando de São José dos Campos, foi bom, né? Depende muito ali do cliente, perfil do cliente. Mas as pessoas valorizaram a casa. Sim. Então, o pessoal de decoração conseguiu... Em casa, o teu produto faz toda a diferença. Conseguiu sobreviver por conta disso. Né? Diferente dos restaurantes, shoppings, enfim. Então, obviamente que não foi ruim. Mas agora o pós, né, a pandemia, volta à realidade. As pessoas voltam a viajar, voltam a... Eu achei que logo após a pandemia foi muito bom. Veio muita gente morar em São José. Houve um boom de construção muito grande. E agora eu vi realmente essa notícia. Que hoje o turismo no Brasil já atingiu números maiores do que antes da pandemia. Então, realmente, isso vai impactar no nosso segmento, de alguma maneira. Né? O dinheiro é um só, né? Existe o cliente que vai trocar de carro, que vai viajar, que vai construir. Existe, mas não é a grande maioria, né? Eu acho que o pessoal começou a dar essa vantagem de dar mais valor pro lar, mas essa desvantagem, entre aspas, uma característica que, na verdade, eu acho que o pessoal ficou menos apegado ao dinheiro, sabe? O dinheiro foi feito para usar, não foi feito para... Deixa eu aproveitar. Daqui a pouco vem outra, eu vou ficar trancado dentro de casa, né? A minha percepção é o seguinte, é que até o podcast faz parte desse novo formato nosso lá. O que é?
2024 vai ser um ano de quem se profissionalizar, ao meu ver, né? O meu segmento, ele sofre demais. Por quê? Porque o mercado dá uma melhoradinha, aí quando você vê, tem médico, tem dentista, todo mundo virou construtor, entendeu? Sim, tem gente, e por incrível que pareça, tem gente que construiu a própria casa e oferece trabalho de gestão. Nossa. E tem no mercado, não, mas eu construí a minha casa. Tá bom, cara, mas a tua casa era diferente. Não estou dizendo que você não possa fazer, né? Mas tem que se preparar, tem que lógico, estudar, tem que fazer tudo isso. Então, o que eu espero de 2024 é essa profissionalização. Por quê? Para valorizar esse nosso trabalho. E essa profissionalização, ao meu ver, o que vai acabar acontecendo? Todo mundo vai ter que se profissionalizar nas questões de trabalho mesmo, de execução, e também vai ter que se profissionalizar no marketing. Né? Também vai ter que mostrar para todo mundo o que faz. Né? Hoje é uma realidade, né? Você vai contratar um cirurgião plástico, você quer ver o trabalho que ele executa? Se é um médico das antigas que não mostra, que não tem como mostrar, já é complicado, né? A gente foi listar as casas que a gente fez, a gente errou o número, acredita? Fizemos tanto. Não, tem mais aquela. Você entendeu? Assim, se nem a gente, né, controla isso tão claramente, deixa isso tão claro, o mercado que não vai saber. Com certeza, o histórico é importante. Exatamente. Então aí você tem que investir. Tem que investir. O marketing hoje é imprescindível para mostrar, né? Porque eu vejo assim, hoje, você não precisa atender só o mercado de São José, você pode atender fora daqui. Eu tenho inúmeros clientes fora de São José, atendo muitos clientes fora. Então, assim, você não precisa estar preso aqui, né? Então, você tendo o Instagram, você tendo um marketing bom, pessoas de outros estados podem conhecer e querer te contratar. E ter um formato adequado para a internet, né? Então, vamos dizer assim, primeiro você atrai o cliente, depois você mostra o teu serviço, se possível, através do que eles chamam de degustação. Então, sei lá, no meu caso lá, oferecer uma estimativa de custo da obra, oferecer uma pré-consultoria, você entendeu? Ou seja, a gente está buscando alguma coisa nesse sentido para conseguir atrair esse cliente e segurar esse cliente, né? Então, assim, e eu entendo que o mercado de casas de alto padrão, qual que é a verdade? Todo mundo, mas o mercado vai abaixar o mercado. Não, cara, a verdade é o seguinte, é que nem carro de luxo não é para todo mundo, casa em condomínio não é para todo mundo, ou seja, não vai ser um mercado assim pungente ao ponto de você, como foi na pandemia. Então, o que todo mundo vai ter que se adequar é o quê? É realmente se profissionalizar. É claro que o mercado, a política, o governo, isso tudo pode nos ajudar, claro, se tiver uma política com boas taxas de financiamento, isso vai realmente motivar muita gente a querer construir, né? Então, eu acho que isso tudo pode ser muito bom para a gente. Vamos rezar para ter esses incentivos de governo, né? Porque aí são recursos mais acessíveis para o cliente vir a construir um sonho. Né? E São José, todo mundo tem que se preparar, a gente também, vocês também. O que é? Tem muito apartamento em construção. Né? Então, eu ia pegar e agora está saindo. Porque ficou de alto padrão, tempo, né? Ficou um bom tempo São José sem lançamentos, né? E aquela questão do alto padrão hoje, ela não está mais relacionada à metragem, né? Não. Você pega apartamentos de 60 estudos, metros, pequenos, e que realmente a pessoa investe muito, né? E eu brinco que às vezes esse cara que investe no interiores de um apartamento é diferente de uma casa. Porque ele pagou o apartamento ao longo de 3, 4 anos de obra. Então ele chega no final... Ele está com um budget maior para investir no interiores, né? O cara da construção, não. Ele construiu uma casa em 12 meses, chega no interior... Ele não pode nem olhar para mim. Ele já está ainda com financiamento muitas vezes de 5, 10 anos. Quando ele chega para mim, ele não quer nem saber. Ele já fala, não, isso aqui não dá. Vou fazer por ambiente, vou fazer só a sala. Vou fazer só o necessário. E é muito engraçado, isso é uma realidade. Isso a gente sempre tenta verificar com os profissionais. Não é que uma pode gastar mais ou não é isso. Mas, às vezes, a pessoa não está naquele momento que pode. Então, a gente tem que... Ou vamos eleger qual é o ambiente que é interessante ao cliente. Então, é esse aqui, então vamos
Esse a gente pode jogar algo mais diferenciado, nesse uma Sim. coisa mais básica, motorizado, então só que a sala, os quartos Sim. manual. Enfim, você tem que se adequar. Mas o cliente de apartamento, realmente, quando ele vai investir na decoração, Sim. mesmo porque normalmente a metragem é menor, mas Exatamente. ele está mais apto a... não, eu investir. quero algo mais diferenciado, Sim, né? sim. Então, já na casa, já não. Vamos, opa, só vai aqui. Não, sem... Depois ele pode vir, mas naquele primeiro momento ele vai fazer o que é necessário para mudar. Ele não vai... Bom, mas nosso tempo está acabando, mas foi muito bom receber vocês aqui, né? Você viu? Prazer. Papo descontraído aí, sem muita pauta, mas que é muito enriquecedor, né? O podcast, no fim do dia, ele é um gerador de conteúdo, né? A nossa ideia é realmente fique de uma forma leve, mas que leve conhecimento para gestores de obra, para arquitetos e até para clientes, né? Porque o cliente, quando ele vai construir, ele vira um consumidor. Ele vira um consumidor. Sabe de tudo. Exatamente. Conhece tudo, né? Ele sabe de tudo, é muito engraçado. Ele já sabe, conhece os... Porque acaba que ele vai investigar, né? Sim. Mas tá bom, mas obrigado em receber vocês. Queria que Obrigada, vocês Ivan. falassem aí o seu Instagram ou suas redes sociais para achar da empresa e tal. A Iluminari é @Iluminari, né, Tá. o nosso Instagram. E a gente tem postado bastante trabalho que a gente tem feito também no Instagram. Legal. E vocês? A da Vila Cores é @Vila Cores com 2 L's. Tá. Também a gente investe. A gente gostaria até de investir mais, porque a gente acaba na correria. Não é a prioridade. Não consegue tirar fotos totalmente da nossa entrega, né? Então, isso é uma coisa que a gente gostaria muito de direcionar, porque às vezes a pessoa acha que precisa de muito para mudar. Não, Sim, às não. vezes o investimento não é tão alto, um antes e depois. Mas também a gente sempre se preocupa com isso, porque o nosso produto é ali, né? A pessoa tem que se encantar, né? Sim, Olhar sim. e se encantar. Mas tá bom. Então tá bom. Obrigado mais uma vez. Obrigada. E tá sempre aberto para vocês. Obrigada. Valeu? Obrigada. Um abraço. Outro.